Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no grande Evangelho de Mateus. Estou lendo do capítulo 27, versículos 22, 23 e 24. Escute a palavra de Deus. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Quero usar como tópico nessa noite palavras mencionadas há 2000 anos atrás por Pôncio Pilatos. Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Essa é a grande pergunta que você deve responder. Você pela televisão também. Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, peço em nome de Jesus, me dê a unção para pregar essa mensagem. Unge esse povo para ouvir e receber Tua palavra, assim como as centenas de milhões que assistem pela TV. Preciso diminuir e o Senhor precisa crescer. Peço tudo no santo nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo esteve diante de Pôncio Pilatos. É algo irônico, mas o Senhor da glória estava sendo julgado. E nessa noite quero dizer algo tão chocante quanto isso. Jesus Cristo ainda está sendo julgado. Quero que você pense nisso. Jesus Cristo ainda está sendo julgado. As perguntas que te farei nesta noite, que Pôncio Pilatos perguntou há muito tempo atrás, são as perguntas que você vai ter que responder. Você fará essas perguntas e responderá essas perguntas. E a sua salvação eterna dependerá dessas respostas. Devo dizer que sua salvação eterna vai depender da sua resposta. Nessa noite quero que você volte no tempo comigo. Quero que você esteja ao lado de Jesus Cristo. Pilatos estava ao lado do Rei dos Reis. Ele não sabia quem Jesus era. E quero te perguntar, você sabe quem é Jesus?
Você sabe quem ele é de verdade? Quase que todos pela TV dizem sim, eu sei. Mas você conhece ele pelo que ele realmente é? Ele não é apenas uma pessoa que viveu na história há muito tempo atrás. Jesus Cristo é Deus. E se você não conhece como Deus, você não conhece. E se você o conhece como Deus, o Salvador do mundo, então você sabe quem Jesus é. Dê uma salva de palmas ao Senhor da glória. A primeira pergunta que Pilatos fez foi: ele olhou para a multidão que estava diante dele e perguntou: qual acusação vocês trazem contra esse homem? Era a pergunta de Pilatos para a multidão. Que acusação você tem contra ele? E quero te fazer a mesma pergunta nessa noite. Se você não está servindo Jesus Cristo, por que não? Que acusação você tem contra ele? O que ele fez de errado com você? Ele nunca fez nada de errado. Eu quero repetir: Jesus Cristo nunca fez nada errado. Seu caráter era perfeito. Sua vida foi perfeita. Seu nascimento foi perfeito. Seu ministério foi perfeito. Glória a Deus. Não existe acusação contra ele. Como você pode acusar o Rei da Glória? Ele nunca machucou a ninguém. Ele nunca trouxe dor na vida de ninguém. Quem tem Jesus tem esperança, tem vida, tem alegria, tem poder, tem graça, tem glória. Quando ele entra em uma casa, ela muda. Quando ele entra em uma vida, a vida muda. Quando ele entra em um coração, o coração muda. Ele nunca fez nada errado. Ele é perfeito. Que acusação você tem contra ele? A história não pode encontrar uma acusação contra ele. Nenhuma acusação. Todos vocês me assistindo hoje, você não tem uma acusação contra ele. Ele opera milagres. Me escute nessa noite. Ele nunca cegou ninguém. Mas ele abriu os olhos de muitos cegos. Ele nunca aleijou ninguém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele nunca aleijou ninguém. Mas ele fez muitos andarem. Ele nunca matou a ninguém. Mas ele ressuscitou a muitos. E um dia ele está voltando com brado. E os santos que morreram vão ressuscitar. Porque ele tem o poder. Ele tem o poder. Que acusação você tem contra ele? Não havia ninguém que pudesse dizer nada. Porque não há acusação válida contra ele.
Quero que você que assiste pela televisão me escute. Qual argumento você tem contra Jesus? Qual argumento você tem contra Cristo? Que acusação você tem? Você tem que admitir que não existem acusações. Ele não fez nada de errado. Ele é perfeito. Ele é quem opera milagres. Ele é graça. Ele é o lírio dos vales. Ele é a estrela resplandecente da manhã. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales. Ele é tudo em tudo. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Cristo é Deus. A segunda pergunta que Pilatos fez foi a seguinte: você é o rei dos judeus? Você é um rei? Quero que você pense por um instante nessa pergunta. Jesus estava com uma coroa de espinhos na cabeça, suas costas dilaceradas, e Pilatos perguntou se ele era um rei. Ele não parecia ser um rei. Jesus disse que se o meu reino fosse desse mundo, meus servos lutariam. E quero que você me escute com atenção. O reino de Jesus não é desse mundo. Se o reino de Jesus fosse desse mundo, esse mundo não estaria uma bagunça como está. Você está me ouvindo? Se Jesus fosse o rei desse mundo, esse mundo não estaria a bagunça que está. Nos dizem que na virada do século, se algo não mudar em certas partes da África, a fome vai acabar matando milhões de pessoas. Existem centenas de milhares de viciados em drogas na América. O mundo todo está em apuros hoje. Hoje o mundo inteiro tem dificuldades. Paulo disse que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam. Existe fome, pessoas famintas, centenas de milhares de pessoas morrendo de fome. Muitos de vocês me assistindo hoje, você não tem uma oportunidade como outras pessoas têm. E você deseja uma vida melhor. E milhões de vocês pela televisão fazem a mesma coisa. Esse mundo está em apuros, enfrentando dificuldades terríveis. Quero que você saiba que se Jesus fosse o rei, não estaríamos nessa situação. Nosso intérprete não está se sentindo muito bem. E ele fez um trabalho excelente. E ele tem nos ajudado muito. Mas vou deixar ele descansar e outra pessoa tomar o lugar dele, para que ele descanse um pouco. E quero que você dê uma salva de palmas a ele. Eu amo muito ele. E ele é um dos melhores que já tive. Agradecemos a Deus por ele. Agora quero recomeçar com o que disse antes. Pilatos fez a pergunta: você é um rei? E nessa noite quero dizer:
que Jesus Cristo é um rei. Mas ele não é o rei desse mundo agora. Se ele fosse o rei desse mundo, não teríamos problemas. Se Jesus fosse rei, não haveria fome. Se Jesus fosse rei, não haveria doença. Se Jesus fosse rei, não haveria pobreza. Se Jesus fosse rei, não haveria diabo. Se Jesus fosse rei, não haveria doenças. Se Jesus fosse rei, não haveria sofrimento. Se Jesus fosse rei, não haveriam problemas. Se Jesus fosse rei, não haveria fome. Se Jesus fosse rei, não haveriam divórcios. Se Jesus fosse rei, não haveriam doenças. Se Jesus fosse rei, não haveriam alcoólatras. Se Jesus fosse rei, não haveriam viciados. E um dia ele será rei. Um dia ele será rei. Um dia ele vai ser rei. Um dia ele governará. Aleluia! 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 Eu quero que o mundo inteiro saiba nessa noite. E quero que você me escute. As condições vão mudar. Aguenta firme, África. As condições vão mudar. Aguenta firme, América Central. As condições vão mudar. Aguenta firme, União Soviética. As condições vão mudar. Aguenta firme, mundo. As condições vão mudar. Como é que eu sei? Jesus está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Eu disse que o rei está voltando. Eu disse que o rei está voltando. Eu disse o rei está voltando. Eu disse o rei está voltando. Ele vai ser rei da África. Ele vai ser rei da América. Ele vai ser rei da Europa. Ele vai ser rei da Ásia. Ele vai ser rei do mundo inteiro. Ele está voltando. Está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu não sei de você, África, mas estou sentindo. O Senhor está dizendo: aguenta firme. Eu estou vindo em breve. Eu estou para abrir os céus. E quando Ele voltar, os santos que morreram vão sair dos túmulos. E depois nós que estivermos vivos, vamos nos encontrar com Ele nas nuvens, para encontrar com o Rei nos ares. Eu vou encontrar o Rei. Eu vou encontrar o Rei. Você vai encontrar o Rei. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Jesus Cristo é Rei. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Deus. Glória a Deus.
A terceira pergunta que Pilatos fez foi a seguinte: perguntou: o que é verdade? Essa é a pergunta do cético. O que é verdade? Muitos de vocês me assistindo pela TV agora, você quer saber o que é a verdade? Você está escutando esse pregador e se fazendo a mesma pergunta. O que é a verdade? Você não acredita em nada. Alguns de vocês aqui nesse estádio estão na mesma condição. Você não tem fé. Você não sabe se Deus existe ou não. Você não sabe se Jesus Cristo é Senhor ou não. Você é um cético. Você está vivendo a vida com dúvidas. Você não pode ver além do dia de hoje. Você não tem esperança para o amanhã. E ser um cético é algo terrível. Pôncio Pilatos era um cético. Roma tinha milhares de deuses. E como esse pobre homem diante dele podia ser Deus? O que é a verdade? Ele perguntou. E esse é um estado terrível de se estar. Você não tem uma firme fundação. Você não sabe para onde está indo. Você não sabe o que te espera. Eu quero te perguntar: quando você morrer, o que vai estar te esperando? Quando você tocar a eternidade, será que as luzes vão se acender? Você verá um grupo de anjos te recebendo em casa? Você tem esperança para algo mais do que o agora? Sou feliz em dizer que não sou um cético, porque eu sei o que é verdade. A verdade não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quando você encontra Jesus, você encontra a verdade. Eu quero repetir: quando você encontra Jesus Cristo, você encontra a verdade. Dê uma salva de palmas ao Senhor. E você pode me perguntar: como alguém que viveu há 2000 anos atrás pode ser a verdade? Ele era filho de um carpinteiro. Como ele podia ter sido quem você diz que ele foi? É verdade, ele foi filho do carpinteiro. E vou te dizer por que ele veio assim. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele nasceu em um lar pobre. José, seu pai terrestre, era muito pobre. Maria, sua mãe, era muito pobre. E vou te falar por que ele veio assim. Foi assim porque a maioria das pessoas no mundo são pobres. Quando eu nasci, meus pais eram muito pobres. Minha mãe e meu pai colhiam algodão para viver.
Eu sei o que é a pobreza. Quando minha mãe era uma garotinha, ela não tinha o que comer. E Jesus nasceu em uma família pobre. Ele fez isso para simpatizar com a maioria do mundo. Ele não veio como um homem rico. Quando ele estava no céu, ele era rico. Mas por nossa causa ele se fez pobre. Mas por nossa causa ele se fez pobre. Ele se tornou pobre para enriquecer a muitos. E ele tem o poder para isso. Um dia ele vai te fazer rico. Ele vai te dar um novo corpo. Vai te dar uma nova vida. Vai te dar nova esperança. Ele vai te dar novos sonhos. Se você crer nele, um dia você vai andar em ruas feitas de ouro. Você entrará em portais feitos de pérola. Aleluia! 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 Alguns podem dizer: Jimmy Swaggart queria crer nisso. Queria acreditar no que você falou. Queria acreditar que há esperança após o túmulo. Queria acreditar que o céu existe. Queria acreditar que as ruas são feitas de ouro puro. Queria acreditar na vida eterna. É bom demais para ser verdade. Você quer que eu acredite que um simples carpinteiro fará isso por mim? É o que estou te dizendo. Você não tem que ser um cético. Você não tem que ser um incrédulo. Você não tem que ser alguém que duvida. Se você aceitar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, suas dúvidas acabarão. Sua noite se transformará em dia, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é verdade. Ele é vida eterna. Ele é poder. Ele é cura. Ele é a resposta para toda pergunta. Ele é a solução para todo problema. Ele é quem cura toda doença. Ele é o Salvador de toda alma. Aleluia! Glória a Deus! Dê uma salva de palmas a Ele. Então Pilatos perguntou de onde você vem? Esse homem desfigurado estava diante dele. Como falei, com espinhos em sua testa, as costas dilaceradas, arrancaram a barba do seu rosto. A Bíblia diz que sua aparência estava desfigurada. E Pilatos perguntou: de onde você vem? Você tem que responder essa pergunta também.
de onde Jesus Cristo veio. Pare para pensar nisso. Eu sei de onde eu vim, e você sabe de onde veio. Você nasceu como resultado do amor de seus pais. Seu corpo é feito de pó. Um dia vai voltar para o pó da terra. Eu sei de onde vim, mas de onde veio Jesus? Essa é a pergunta que temos que responder. E sua salvação eterna depende de sua resposta. Se ele nasceu exatamente como eu nasci, não vou servi-lo. Se ele era mais um homem qualquer, não quero nada a ver com ele. Se ele era apenas um homem, só um homem, ele não pode me ajudar. Mas de onde ele veio? Vou te dizer de onde ele veio. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus um dia viveu no céu. Quero que você pense nisso. Ele é Deus. E ele olhou para essa pobre raça caída. Nessa noite, aqui na cidade de Abidjan, ele olhou de novo. Ele olhou para você que assiste pela TV, morrendo e indo para o inferno, perdido para todos sempre, sem uma forma de salvar a si mesmo, sem poder se ajudar. Deus olhou e disse assim: eu irei e vou pagar o preço. Eu me sacrificarei, pagarei a dívida do homem. Vou ser punido pelo homem, vou ser envergonhado pelo homem. Eu serei o sacrifício. Então ele desceu do céu e veio até essa terra. E ele nasceu em uma casa pobre, nasceu da Virgem Maria, e por 33 anos e meio viveu entre os homens. E ele morreu na cruz do Calvário, e colocaram ele em um túmulo. Mas no terceiro dia ele saiu daquele túmulo. Ele saiu daquele túmulo porque tem poder sobre a morte. Ele saiu daquele túmulo. Ele saiu daquele túmulo porque tem poder sobre Satanás. Ele saiu daquele túmulo porque é mais que um homem. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Quero concluir essa mensagem fazendo a última pergunta. Pilatos perguntou assim: o que farei com Jesus, chamado Cristo? É a pergunta que você tem que responder.
O que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Sua salvação eterna depende de sua resposta. Não existe outra salvação. Não existe outro alguém que possa te salvar. Ele é o único. Olhe para a cena de hoje. Jesus está diante de Pilatos. Pilatos olha para a multidão e diz: você tem uma escolha. Posso poupar Jesus ou posso poupar Barrabás? Pense nisso. Nos dizem que o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Então Pilatos perguntou assim: qual vocês querem? Jesus Barrabás ou Jesus Cristo? Barrabás era um ladrão. Jesus Cristo era o Salvador do mundo. Quero que vocês pensem bem, África. Qual vai ser sua escolha? Jesus Barrabás ou Jesus Cristo? Os dois estão diante de você. Você pode ter o ladrão ou o Salvador. Você não pode ter os dois. Ou é Jesus Barrabás ou Jesus Cristo. O que você fará com Jesus chamado Cristo? O inferno ou o céu espera a sua resposta. As trevas ou a luz depende da sua resposta. A decisão é sua. O que você fará com Jesus chamado Cristo? Jesus Barrabás ou Jesus Cristo? Jesus Cristo ou Jesus Barrabás? Jesus Barrabás ou Jesus Cristo? Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos, no santo e precioso nome de Jesus, peço que o Teu Espírito enche esse lugar. Peço, querido Deus, que Tu venha tocar toda vida e coração aqui. Todo homem e mulher, menino e menina. Peço que a decisão certa seja tomada nessa noite. E que eles aceitem a Jesus Cristo, de cabeça baixa e olhos fechados. Quantos aqui nesse estádio hoje Jesus Cristo está falando ao seu coração? Você tem que responder a pergunta: Jesus Barrabás ou Jesus Cristo? Qual vai ser? Quantos nesse estádio podem levantar a mão? Irmão Swagger, preciso de oração e não estou vivendo bem. Ore por mim, por favor. Levante sua mão, por favor. Deus vai ver, eu vou ver, e Deus ama muito a sua vida. A decisão é sua nessa noite. Quero que todos nesse estádio se levantem, por favor.
Todos de pé, por favor. Vou pedir a todos que levantaram as mãos aqui. Quero pedir você para descer essas rampas. Você está vindo para Jesus Cristo. Você está vindo para Jesus Cristo. Você está vindo para Jesus Cristo. Todos que precisam de cura no seu corpo, quero que você venha também. Eles vão cantar aleluia. Enquanto eles cantam, comece a descer.
sing it one more time. J'aimerais chanter encore une fois. Come on while we're singing it. Chantez-le ensemble avec nous. He's waiting for you. Il vous attend. He loves you. Il vous attend. Il vient à vous. He died for you. Il est mort pour vous. He rose from the dead for you. Et il est ressuscité. And he's coming back for you. Et il revient pour vous. Just one more time, Thomas, are still coming. Chantez encore. Mercy, mercy, Jesus. Mercy, Dê uma salva de palmas ao Senhor. Quero que você olhe para o irmão Swagger por um instante, por favor. Eles ainda estão vindo e agradecemos a Deus por isso. Deus me mandou te dizer algo. Ele mandou te dizer que te ama. Eu amo muito eles. Nessa noite você disse não para Jesus Barrabás e disse sim para Jesus Cristo. Agora vou orar com você. Quero que você preste bastante atenção. Já orei com milhões de pessoas e chegou a sua vez. Esse é o seu momento. E você pela televisão também. Quero que você abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. Você está para aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Você está para aceitá-lo em seu coração. Quero que você repita essa oração comigo. E quero que você creia de todo o coração. Vamos orar. Todos, por favor, fiquem em silêncio. Por favor. Vamos orar. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu, Eu venho a Ti em nome de Jesus. eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu não quero Jesus Barrabás. Eu não quero Jesus Barrabás. Eu quero Jesus Cristo. Quero Jesus Cristo. Estou cansado do pecado Estou cansado do pecado e das coisas desse mundo. e das coisas deste mundo. A Tua santa palavra diz: A Tua santa palavra diz, em Romanos capítulo 10, em Romanos capítulo 10,
Se confessarmos com nossa boca Se confessarmos com a nossa boca o Senhor Jesus o Senhor Jesus e crer em nosso coração e crer em nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós seremos salvos. nós seremos salvos. Nesse exato momento, Neste exato momento, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, eu confesso com minha boca eu confesso com a minha boca o Senhor Jesus. o Senhor Jesus. Eu creio em meu coração Eu creio em meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. e que Ele vive. Nesse exato momento, Nesse exato momento, eu aceito a Jesus Cristo eu aceito a Jesus Cristo como meu eterno Salvador como meu eterno Salvador. e, de acordo com tua santa palavra, E de acordo com a tua santa palavra, eu estou salvo. 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 Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.